A história não começou anteontem. A intolerância global à vida, cultura e soberania judaica sobre sua terra natal não começou em 7 de outubro ou em 1948. Há 2000 anos, os judeus lutaram e perderam 3 guerras separadas contra Roma, a maior potência do mundo naquela época. Muitos que dizem conhecer a história judaica não sabem ou não entendem muito sobre esses conflitos. E que lições podemos aprender sobre a arte de governar nos dias de hoje, assim como sobre a luta para preservar a vida judaica a partir dessas guerras? Nesta semana, no Pense Duas Vezes, mergulhamos no passado e suas implicações atuais. Com o historiador Barry Strauss, um dos principais especialistas contemporâneos no mundo antigo e autor do novo livro Judeus versus Roma. 2 séculos de rebelião contra o império mais poderoso do mundo. Olá e bem-vindo ao Think Twice. Hoje, temos uma conversa fascinante para você com o historiador Barry Strauss, autor de Judeus versus Roma. Antes de começarmos o programa, lembro que além do Think Twice, há o podcast diário de Jonathan Tobin, onde compartilho mais notícias e análises sobre as questões mais importantes do momento. Você pode encontrar o programa diário sob o nome Jonathan Tobin Daily no canal JNS, onde quer que você ouça seus podcasts. Agora vamos ao programa de hoje. Vivemos uma era em que o conhecimento de história, algo que antes era considerado absolutamente essencial para ser uma pessoa educada, está em um ponto baixo. Não apenas nosso sistema educacional praticamente abandonou o ensino de história em favor de estudos especializados de gênero ou de minorias. Muito do que se ensina hoje é distorcido pelo prisma dos mitos de esquerda sobre raça, interseccionalidade e colonialismo. Ainda pior, muito do que hoje é considerado uma análise do passado não passa de divagações de charlatães da internet, como Darrell Cooper, negacionista antissemita do Holocausto famoso pelo apoio de Tucker Carlson. Porém, pode ser difícil notar isso se seu contato com a história for só pelos feeds do YouTube ou TikTok. Historiadores de verdade continuam fazendo um trabalho valioso sobre o passado que informa o presente. Mais importante ainda, a necessidade de análises sérias do mundo antigo, assim como do passado mais recente, é maior do que nunca. Quem busca entender os dilemas do Oriente Médio deve refletir tanto nos precedentes quanto nos sinais dos conflitos atuais. Isso é ainda mais evidente na história da terra de Israel e nos acontecimentos de 2000 anos atrás, quando os judeus enfrentaram batalhas épicas e desiguais contra o Império Romano, que ainda ressoam hoje. Por isso, estamos honrados em receber hoje um dos principais historiadores do mundo antigo, que lançou um novo livro sobre essas guerras. Barry Strauss é pesquisador sênior na Hoover Institution e professor emérito de estudos humanísticos na Universidade Cornell, além de ser um dos principais especialistas em história militar e no mundo antigo. Seus livros anteriores incluem A Guerra que Fez o Império Romano, A Batalha de Salamina, A Guerra de Troia, A Guerra de Espartacus, Mestres do Comando, A Morte dos Césares e 10 Césares, assim como Os Novos Judeus contra Roma. 2 séculos de rebelião contra o império mais poderoso do mundo. Barry Strauss, bem-vindo ao Think Twice. Obrigado, é ótimo estar aqui. Bem, professor Strauss, muito obrigado por dedicar seu tempo para se juntar a nós hoje. Quero começar te perguntando sobre a conexão entre o tema do seu novo livro e os conflitos atuais, que é justamente o ponto em que você concluiu. Sim. Em Judeus versus Roma. Os judeus contemporâneos fazem uma forte conexão entre a comunidade judaica de 2000 anos atrás e o Israel moderno. Mas há, obviamente, uma negação significativa disso, por razões políticas por parte dos palestinos, assim como de comentaristas americanos que odeiam Israel, como Ta-Nehisi Coates, só para citar um entre muitos. E há até historiadores respeitados que acham que a identificação com os judeus da Era das 3 Guerras, sobre a qual você escreve, é um certo anacronismo. Tom Holland, um dos autores mais lidos sobre o mundo antigo, afirmou explicitamente em seu livro mais recente, Pax, que aborda o mesmo período que você escreve.
Mas de um ponto de vista diferente, ele achava que era um equívoco chamar as pessoas envolvidas nesses conflitos de judeus, e em vez disso ele simplesmente se refere a elas como judeanos. Você não faz isso em Judeus X Roma. Não. Isso é semântica ou uma distinção importante? Como o debate sobre a ligação entre passado e presente influencia nossa compreensão desse período? Claro. Então, sabe, há um debate entre os estudiosos sobre se devemos chamar as pessoas desse período de judeus ou de judeanos. Acho que isso vem de um bom lugar, de uma intenção positiva. Tom Holland faz isso, mas não foi ele quem originou essa ideia, o que não é uma crítica a ele. Acho que há uma tentativa por parte de historiadores cristãos bem intencionados de dizer que não devemos culpar os judeus pela crucificação de Jesus. Afinal, foram os judeus da Judéia, não os judeus em geral, que fizeram isso em oposição aos galileus. Não acho esse argumento particularmente convincente. Haveria outro argumento que diria, sabe, né, o termo judeus carrega muita coisa, né? O termo judeus carrega muita bagagem com ele. E, claro, essas pessoas eram os ancestrais dos judeus modernos, mas é mais preciso chamá-los de judeanos, que é como eles se viam. Não acho esse argumento convincente por dois motivos. Primeiro de tudo, em hebraico, a conexão entre Yehudim e Yehudim é muito, muito próxima, muito mais próxima do que entre judeanos e judeus em inglês. E, em segundo lugar, fazer isso é apagar os judeus da história judaica. Quero dizer, agir como se não houvesse judeus na antiguidade, o que tem todo tipo de conotação política terrível. Não acho que isso seja preciso. Em grande parte, é bem intencionado e talvez um pouco pedante. Mas, você sabe, como um estudioso disse, de modo geral, não existe nome inocente na história. E eu acho que isso é verdade. Então, temos que ter muito cuidado com os nomes que escolhemos. Comentei isso brevemente, acho, em uma nota de rodapé do meu livro. Acho que é um debate razoável de se ter, mas acredito que, no final das contas, judeu é a palavra apropriada, em vez de judaíta. O que havia na cultura política dos judeus da era do Segundo Templo e na do Império Romano, que levou não apenas a um conflito, mas a 3 guerras apocalípticas ao longo de menos de 75 anos. Foi porque, sabe, como no seu livro e em outros, os romanos achavam que os judeus eram meio loucos. Eles até achavam que eram ateus porque não acreditavam em muitos deuses. Eles não entendiam a cultura judaica. Eles achavam que eram estranhos. A maioria dos judeus claramente não compreendia Roma de fato. O que levou a isso, né? O que havia nesse relacionamento que era, obviamente, tão tóxico? Ok, ótima pergunta. Algumas coisas. Primeiramente, do lado romano, houve má conduta e má administração romana. No início, quando você tem um imperador como Augusto, o primeiro imperador, e em parceria com Herodes, o rei dos judeus, o famoso e infame Herodes, infame e famoso, ambos por bons motivos. Você tem um bom relacionamento. Os dois conseguem resolver as coisas. Mas depois, quando os romanos tiram o poder dos reis judeus da Judéia e transformam a Judéia em uma província, e quando os imperadores não são tão sábios e contidos quanto Augusto, como Calígula ou Nero, a atitude de Nero em relação aos judeus era, como você disse, considerá-los ateus. E as instruções ao governador eram: aperte-os até não aguentarem. E assim, o governador extorquiu dinheiro dos judeus e roubou dinheiro do templo dos templos, me desculpe. E ele também ordenou o massacre de civis em Jerusalém. Mais tarde, após a primeira revolta, os romanos impuseram algo inédito aos judeus, um imposto cobrado de cada judeu no império apenas por sua identidade. E para piorar ainda mais, o imposto deveria ser pago ao Deus Supremo de Roma, a Júpiter, no Monte Capitolino, como se isso fosse algum tipo de paródia cruel do imposto que antes era pago ao templo pelos judeus ao redor do mundo. Então você tem má administração e mau comportamento romanos. Para os judeus, existem 2 ou 3 fatores. A Judéia foi um estado independente, cuja independência foi conquistada de forma extremamente difícil, dramática e até mítica, na famosa Revolta dos Macabeus. E apenas um século depois, a Judéia perde sua independência para Roma. Quase não há ninguém na Judéia que não se ressinta disso e não lamente o que aconteceu.
E então, há dois fatores que levam à rebelião. Um pode ser chamado de religioso ou ideológico. Esse período é a era de ouro do pensamento apocalíptico e messiânico no mundo judaico e no que viria a se tornar o mundo cristão. Essa é a ideia de que o mundo, como conhecemos, vai chegar ao fim, que a redenção está próxima, que o reino de Deus está próximo, que Israel se levantará novamente sobre seus adversários, que todos reconhecerão a soberania do Deus de Israel, e que tudo isso será trazido por um descendente do rei Davi, pelo rei Messias, e há vários diferentes pretendentes ao título de Messias nesse período. Esse tipo de crença não incentiva a submissão ao opressor romano. Por outro lado, há um fator muito pragmático que incentivaria as pessoas à rebelião, e é que os judeus da Judéia, ou judeanos, se preferir, não estão sozinhos. Existe uma grande diáspora, provavelmente superando em número de população os judeus da Judéia, embora não tenhamos certeza disso, expandindo-se a oeste no Império Romano até Roma, e, mais importante, a leste até o Império Parta. O fato de haver uma grande, próspera e militante comunidade judaica no Império Parta, especialmente no que hoje é o Iraque, foi um fator muito importante para os rebeldes. E estrategicamente pensaram, podemos receber ajuda dos irmãos no exterior, possivelmente até do rei da Pártia e mais provavelmente da dinastia que governava o que hoje é o Kurdistão iraquiano, Hadia Beni, tempos antigos. Essa dinastia havia se convertido ao judaísmo, enviava filhos para serem educados e construíra palácios em Jerusalém. E, de fato, enviou um pequeno número de soldados para lutar na grande revolta contra Roma. Então, eu diria má administração romana, por um lado. Por outro lado, da parte dos próprios judeus. Tanto motivos religiosos e ideológicos para a revolta, quanto motivos nacionalistas, revolta e um pensamento pragmático de que poderíamos conseguir ajuda do exterior. Certo. Agora você sabe. No seu livro, como você acabou de resumir brevemente, você nos conta sobre a história do século que precedeu a Grande Revolta e das revoltas que vieram depois. Como os judeus perderam a independência conquistada pelos macabeus. E qual foi o papel de Herodes que você já mencionou? Alguém de grande destaque na narrativa cristã e figura central, porém frequentemente pouco compreendida, na história judaica? Qual foi o papel dele ao tentar alcançar um equilíbrio entre Roma e sua cultura e a dos judeus? E por que isso não pôde durar? Ótimas perguntas. Então, como Joséfo nos conta, e Joséfo é nossa principal fonte para esse período, um personagem fascinante e problemático por si só, os judeus convidaram os romanos para entrar. Os romanos haviam conquistado a vizinha Síria justamente na época em que havia uma disputa dinástica, quase uma guerra civil, entre dois membros da dinastia Asmoneia, a dinastia fundada pelos macabeus, e eles estavam disputando o poder. Cada um deles vai até o general romano Pompeu, o Grande na Síria, e diz: venha e me ajude. E Pompeu escolhe aquele que ele acha que será mais maleável e mais propenso a obedecer a Roma. Ele invade a Judéia a convite desse cara, chega a Jerusalém e então cerca o Monte do Templo, onde a outra facção está no controle, e leva vários meses até que Pompeu consiga tomar o Monte do Templo. Ele toma o controle. Ele entra famoso no Santo dos Santos para o horror da população judaica. E ele coloca o seu homem no comando, rebaixa-o de rei para tetrarca, que é algo como um governante local. E ele tira parte do território na Judéia que os macabeus haviam conquistado e liberta algumas das cidades gregas. Porque há muitas cidades na Judéia onde a população fala, em sua maioria, grego. Provavelmente muitos deles são sírios e não judeus. Ele os torna independentes e corta o acesso da Judéia ao mar. Então, é um acordo severo. A facção que perde recorre aos partas, ao antigo império iraniano. E cerca de 25 anos depois, quando Roma está enfraquecida pela turbulência após o assassinato de Júlio César, eles chamam os partas e os partas invadem. Eles conquistam a Síria, conquistam parte da Ásia Menor e conquistam a Judéia, colocando o seu homem no trono.
Então agora a Judéia passou de ser uma dependência romana para ser uma dependência parta entre Herodes. A família dele, especialmente o pai dele, tinha uma relação próxima com os romanos. Herodes foge da Judéia, vai para Roma e apresenta seu argumento: eu sou o cara de vocês. E os romanos, o Senado, o declara rei da Judéia. Incrível pensar que o rei dos judeus é ungido pelo Senado romano. E Herodes retorna para a Judéia, onde leva os próximos 3 anos lutando contra a oposição ao seu reinado e contra o retorno dos romanos. Ele recebe ajuda intermitente das legiões romanas. E no final, são essas legiões que lhe permitem conquistar Jerusalém e fazer da Judéia seu próprio domínio. E assim agora estamos no ano 37 a.C. De 37 a.C. até 4 a.C. Herodes é o rei da Judéia. E ele é, embora governe com mão de ferro, um estrategista muito inteligente. E ele trabalha de perto com os principais romanos, primeiro com Marco Antônio e depois, sem perder o ritmo, ele muda para Otaviano, o futuro Augusto, depois que Otaviano derrota Antônio e Cleópatra. E ele promete a eles que será o cara que vai manter Roma no controle desta província. Ele vai manter os partos fora, vai manter os romanos dentro e vai manter a paz entre judeus e gregos na Judéia. Ele faz isso de várias maneiras. Primeiramente, ele constrói 3 templos para Augusto. Um neste magnífico novo porto que ele constrói no Mediterrâneo, Cesareia Marítima, a cidade de César à beira-mar. Ele constrói outra cidade em Samaria chamada Sebaste, que em grego significa Augusta. Em terceiro lugar, ele constrói um grande templo magnífico perto do sopé do Monte Hermon, ao norte, na estrada para Damasco. É assim que ele fala aos romanos: sou seu homem. Sabe, vou deixar claro que esta é uma província romana, um amigo dos romanos, um aliado romano. Mas a outra coisa que ele faz é agradar seus súditos judeus, reconstruindo o templo em Jerusalém, o segundo templo, em uma escala magnífica, como nunca se viu antes. Na verdade, ele leva Jerusalém ao seu maior período de prosperidade, até o século XX. O Talmud diz que quem nunca viu o templo de Herodes nunca viu um edifício bonito, como você sabe. Realmente se torna um dos maiores locais de peregrinação e santuários do mundo antigo. Ele teria adorado poder ter pessoas adorando Augusto como imperador no templo em Jerusalém, mas ele sabia que nunca conseguiria. Então faz o melhor possível. Ele faz. O templo faz sacrifícios diários em nome do imperador romano e ele consegue que Augusto pague por esses sacrifícios para patrociná-los. Então, é realmente uma relação muito próxima entre Augusto e Herodes. E ele faz outras coisas em toda a parte oriental do Império Romano para se tornar indispensável para Augusto. Uma das minhas favoritas. Bem, ele se torna o patrono dos Jogos Olímpicos, e ele realmente vai aos Jogos Olímpicos. Ele defende a cultura grega. Seu nome Herodes é de origem grega e deu origem ao termo herói. E ele desempenha um grande papel na construção da nova cidade que Augusto constrói no local da Batalha de Ácio, Nicópolis, a cidade da vitória. Ele é realmente muito ambicioso e tem grande visão estratégica. Sim. Agora, a pergunta que os leitores deste livro devem fazer e que você também aborda é: quão inevitáveis foram esses conflitos? Os romanos adotavam políticas distintas para os diferentes povos e territórios sob seu domínio. As provocações que você já, mencionou antes, isso levou os judeus à revolta, resultado inevitável do domínio deles sobre o atual Israel, se é que há algo inevitável na história. E como os judeus poderiam ter administrado as coisas para preservar seu modo de vida sem ir à guerra e, no final, ver a destruição de tudo o que valorizavam, incluindo o templo? Isso era possível? Essa é a grande questão. Isso era possível? Acho que sim. Eu acho, depende do dia da semana que você me perguntar e do meu humor. Acho que era quase possível se você tivesse políticos realmente moderados dos dois lados. Se, por exemplo, você tivesse o tipo de líderes comandando Roma e comandando a Judéia que você teve nos Estados Unidos,
e na União Soviética durante a Guerra Fria. Ou seja, há algumas linhas que não vamos cruzar porque sabemos que isso levaria à destruição mútua assegurada. Eu acho que, de certa forma, você tinha isso com Augusto e Herodes. É pedir muito dos seres humanos achar que isso continuaria assim, e não posso dizer que estou surpreso que não continuou desse jeito. Existem tantos motivos para atrito, tantos motivos de atrito entre esses dois lados, que se um conflito não fosse inevitável, ninguém poderia dizer que ficou surpreso quando um conflito acabou estourando. Quero dizer, para que o conflito não acontecesse, os judeus teriam que aceitar a ficção legal de que a capital da Judéia era Cesareia, onde o governador romano ficava. E os romanos teriam que aceitar a ficção legal de que a capital da Judéia era Jerusalém e, acima de tudo, a casa de Deus, o templo no monte do templo. Ambos os lados teriam que continuar sendo contidos e aceitar isso. E os romanos estão constantemente pressionando. Sob Calígula, mais precisamente conhecido como Caio, ele insiste que uma estátua dele seja erguida no templo. E isso foi em retaliação depois que houve uma provocação grega para erguer um altar que ofendeu os judeus. E os judeus derrubaram o altar. E isso ofendeu Calígula, o imperador. E então ele disse que queria que uma estátua fosse erguida. Quase ocorreu uma revolta, mas no último minuto Calígula é assassinado. Por motivos distintos, a situação se acalma. Ainda assim, há muitos atritos. Gostaria de dizer que a revolta não era inevitável, mas provavelmente ocorreria em algum momento. Sim, agora, uma vez que isso acontece, você sabe, é uma luta desigual, obviamente. Mas os judeus resistem em Roma. Eles têm vantagem porque Roma está em uma guerra civil. Bem na época, o ano dos 4 imperadores, exatamente quando a grande revolta está acontecendo. Isso adia essa guerra por alguns anos, Sim. enquanto você escreve. Mas quando os romanos finalmente conseguem acabar com os judeus, sabe? Por 2000 anos, os judeus aprenderam que a razão para a destruição do templo e a queda de Jerusalém foi o Sinaknan, ou o ódio sem fundamento que as várias facções dos judeus tinham umas pelas outras. Resumindo, quais eram essas divisões e por que foi impossível superá-las antes que fosse tarde demais? Dado o fato de que eles podiam ver claramente, bem na frente deles, que a unidade era sua única esperança, se é que tinham alguma esperança. Certo. Bem, você sabe as divisões, para resumir. Por um lado, você tinha os zelotes, que eram uma facção sacerdotal, revolucionários relativamente moderados, dentro do que se pode considerar. Depois, você tinha os mais radicais, os Sacari, ou os Homens da Adaga. Eles descendem de uma família de rebeldes do norte. Eles estão em violento conflito com os zelotes, e depois de assassinarem um líder zelote, são expulsos de Jerusalém e passam a guerra em Massada. Dentro de Jerusalém, há um grupo que vem do norte, liderado por um homem chamado João, de Giscala, Kushkalov em hebraico. E ele tem sua facção, seus apoiadores. E então você tem outro grupo liderado por um homem chamado Simão Barjura, que provavelmente vem de uma família de convertidos. E ele é o mais radical politicamente. Ele se importa com os pobres, pode querer libertar escravos, é contra a elite e recebe o apoio dos idumeus. Esse é um grupo de pessoas do que hoje é o centro-sul de Israel. Originalmente migraram de Edom, na Jordânia. Eles se converteram ao judaísmo no século II a.C. Eles apoiaram Simão. E assim, todos esses grupos estão lutando entre si e se matando em Jerusalém, especialmente durante esse período que você mencionou, quando os romanos estão ocupados com sua própria guerra civil, um período de relativa paz, e eles acabam até queimando o suprimento de grãos, um gesto verdadeiramente suicida. É realmente Sinaknan. Por que eles agem assim? Realmente uma ótima pergunta. Como não viam o quadro geral? Acho que é em parte porque eles se sentiam invulneráveis atrás dos muros de Jerusalém, em parte porque achavam que tinham tempo de sobra para acertar. Para escolher o grupo certo para liderar essa revolta quando os romanos chegassem. Quando os romanos realmente começaram o cerco, esses grupos agiram com relativa unidade. Eles estavam relativamente unificados,
mas naquele ponto já era tarde demais para ter sucesso. Além disso, não é uma forma de incentivar os partos. Se seu objetivo é conquistar os partos, precisa parecer um cavalo forte em que possam apostar. Se notarem que você está desmoronando, não conseguirão ajuda externa assim. Há algum cenário realista em que a grande revolta pudesse ter sido bem-sucedida, em vez de um grande erro de um povo pequeno, sem exército, enfrentando o império mais poderoso do mundo, como você diz em seu livro? Quais foram os fatores que levaram os judeus a pensar que era uma boa ideia? E qual foi o papel do Reino da Pártia, que hoje é Iraque e Irã, nesse pensamento? Sim. E você sabe, dado o fato de que os romanos e os partas estavam em conflito durante todo esse período, e com os partas frequentemente levando a melhor sobre os romanos, nesse período, sabe? Isso pode ter, quando você olha desse ponto de vista, é sério. Por que os partas não aproveitaram a grande revolta para obter vantagem sobre os romanos com quem já viviam lutando? Claro, ótima pergunta. A Grande Revolta inicia em 66. No ano 63, os partas conquistaram uma grande vitória sobre os romanos e fizeram com que os romanos aceitassem o fato de que a dinastia parta colocou um dos membros da dinastia no trono da Armênia, que era um país maior na antiguidade do que é hoje, muito importante estrategicamente. Os romanos apresentaram isso como um sucesso porque o rei da Armênia foi a Roma e se ajoelhou diante do imperador. Na verdade, foi uma derrota estratégica e todos sabiam. Se sou um potencial rebelde, 3 anos depois olho para o rebelde judeu, estou olhando ao redor e dizendo: os partos podem nos ajudar, e os partos têm uma vantagem sobre os romanos. Nero havia enfrentado revoltas no Ocidente, e Nero estava um pouco instável no trono. Outro motivo para pensar: talvez seja um bom momento para se revoltar. Então, não acho totalmente louco os rebeldes pensarem assim. E isso é alimentado por esse fervor religioso que vai fazer com que as pessoas os apoiem na rebelião. Jerusalém é uma das cidades mais bem fortificadas do mundo antigo. Se você é rebelde e acha que os romanos vão matar meu povo, eles estão massacrando civis na Judéia. Pouco a pouco eles estão tirando coisas do templo, e colaboradores judeus vão garantir que os romanos façam o que quiserem conosco, o que no fim levará à destruição do templo. Este é o momento de atacar, e aposto que podemos conseguir a ajuda dos partos. Agora, se você é um parto, vai dizer: prove. Prove para mim que essa é uma rebelião que vale a pena lutar. Assim como os franceses na Revolução Americana, só entraram na guerra após a vitória americana em Saratoga. Estamos interessados, eles disseram, mas provem que vocês realmente não vão se reconciliar com o rei. Os rebeldes, infelizmente, nunca conseguem oferecer essa prova aos partas. Os partas enfrentam vários outros problemas. Eles têm um novo império no leste que está ameaçando eles. Tem bárbaros ao norte que estão ameaçando eles. Agora eles têm uma boa relação com os romanos. Eles não vão arriscar nada até acharem que realmente vale a pena. Ótimo ponto. Os judeus não tiveram seu Saratoga e talvez nunca tenham tido essa chance. Bem, o motivo pelo qual sabemos tanto sobre essa era é o historiador Joséfo, conhecido como Joséfo. Ele tinha um nome hebraico antes e foi um judeu que exerceu vários papéis ao longo da vida. Ele foi rebelde, conciliador dos romanos e voltou a ser rebelde. Depois ele muda de lado e se junta aos romanos. Ele é uma parte fundamental da sua narrativa, alguém que é essencial e, como você escreve repetidamente, alguém cujo trabalho deve ser visto com muita desconfiança. O que devemos pensar dele agora? Bem, antes de tudo, devo dizer que Joséfo, ao mudar de lado repetidamente, não é único. Há outros homens e mulheres na fronteira romana e em outros lugares que fazem algo muito parecido. É assim que o Império Romano funciona. Ele atrai as pessoas e elas mudam de lado também. Então, Joséfo é um traidor, mas ele não é único em seu comportamento. Veja, acho que você deve ter 2 opiniões sobre ele. Ele é um traidor, não há como colocar panos quentes nisso. Mas ele dedica o resto da vida dele em Roma para justificar o povo judeu. E ele escreve essa série de livros, que são ótimos livros, são obras literárias. Eles são muito problemáticos do ponto de vista histórico. Um aspecto desses livros é fazer com que ele pareça bem.
até contando histórias contraditórias sobre seu comportamento em diferentes volumes. Outra coisa é que ele inflaciona estatísticas, como autores antigos costumam fazer para valorizar os romanos. Nesses livros, ele busca dois objetivos. Primeiro, transmitir uma mensagem aos romanos. Os judeus são súditos leais. Só alguns poucos causam essa revolta. E não se preocupem, em geral, somos romanos leais e queremos ser bons cidadãos. O outro público a quem ele se dirige é o público judeu. E ele quer dizer a eles, não façam isso de novo. Os romanos são brutais, eles não vão parar por nada. Vocês não se atrevem a enfrentar os romanos. Aceitem seu domínio, é assim que é. Então, essas são as duas agendas no livro dele. E eu acho que os livros e o fato de que ele está se esforçando muito para tentar justificar o povo judeu e dizer aos seus leitores gentios: os judeus são uma grande nação, realmente uma das grandes nações da história. Acho que isso deveria nos levar a ter um certo respeito por Joséfo e talvez perdoá-lo por alguns outros aspectos da vida dele que não consideramos tão positivos. Sim, agora você disse corretamente, você aponta. Há outras pessoas que estão, você sabe, dos dois lados desse grande conflito. Um deles era um dos assessores de Vespasiano e Tito, os romanos, que era judeu. E, por outro lado, temos pessoas que não eram judias, como a rainha Helena de Adiabene, que era de uma dependência parta e se converte ao judaísmo. Como você disse, eles foram seduzidos pelo judaísmo. Quão fluido era, como era transitar, sabe, entre o mundo judaico e o mundo romano. Nessa época, as pessoas podiam escolher ser judias ou não ter identidade judaica? Sim, é uma ótima pergunta. E sabe, é muito discutida pelos estudiosos. Acho que, para uma família real como a família real de Adiabene, se converter ao judaísmo é algo incomum, se não único. Mas sabemos que há não-judeus no mundo romano que são atraídos pelo judaísmo e que frequentam as sinagogas sem necessariamente se converterem totalmente, seja lá o que conversão signifique nesse período. Isso já é uma questão controversa. Às vezes são chamados de tementes a Deus e se sentem atraídos pelo judaísmo. Há muitas coisas no judaísmo que eles gostam, mas eles não chegam a se tornar judeus? Acho sua pergunta muito perspicaz. Essas fronteiras são bastante fluidas. A conversão pode não ser tão fluida, mas transitar entre esses diferentes mundos, o mundo romano e o mundo judaico, é muito comum, especialmente na diáspora, menos em Judá. Na diáspora isso é mais comum, mesmo em Judá não é raro. Veja Herodes. Herodes vem de uma família de convertidos idumeus por parte de pai, sua mãe é árabe, e ele mesmo é devotado à cultura grega, enquanto também constrói o templo até sua maior altura no mundo antigo. Então, você tem essas figuras que vão e voltam. Certo? Então, por que houve mais revoltas após a destruição de Jerusalém e depois a conquista de Massada? A história continua. E, em particular, porque uma revolta da diáspora judaica contra Roma no que hoje é Líbia, Egito e Chipre, algumas décadas após a queda de Jerusalém. À primeira vista, isso parece um erro de julgamento ainda pior que a Grande Revolta. Meio louco. Isso foi apenas consequência da perseguição. Ou era, como os romanos parecem pensar, uma função da incompatibilidade básica dos judeus com a cultura e o governo do mundo romano. Eu não colocaria exatamente de nenhuma dessas formas. Quero dizer, minha ideia é que foram os partos que fizeram isso. Então, no ano de 115, o imperador romano Trajano decide invadir o Império Parta. Esse já era um objetivo antigo sobre o qual vários romanos falavam. Trajano decide fazer algo a respeito. Ele invade o Império Parta, conquista a Armênia e o Iraque, chega até o Golfo Pérsico. E ele é chamado Párticos, o conquistador da Pártia. Mas então, no ano seguinte, há uma insurgência no Iraque. Eu conheço esse cenário familiar. E entre os líderes dos insurgentes estão os judeus na Mesopotâmia, e Trajano instrui seus generais a combaterem especialmente esses judeus que estão liderando a insurgência.
No ano 116, a revolta da diáspora começa na Líbia e Egito e se espalha para Chipre. Agora sabemos muito pouco sobre essa revolta. É extremamente mal documentada, não há Joséfo, e não temos nem tanta informação quanto temos sobre Bar Kokhba, mas o que temos é intrigante. E para mim, o momento é irresistível. É muito difícil para mim imaginar que esses rebeldes não têm ideia de que há uma guerra acontecendo na Pártia e que os romanos estão ocupados lá. E é muito difícil para mim acreditar que não há mensageiros vindos da Pártia dizendo aos judeus: se querem se livrar dos romanos, é hora de agir. Então, por que os judeus do Egito, Chipre e Líbia iriam querer se livrar dos romanos? Acho que é, em parte, porque algumas das mesmas pessoas que lideraram a grande revolta fugiram para lá e tinham algumas das mesmas ideias. Mas também esse imposto judaico, o fiscus judaicus, é tão insultante, humilhante e também prejudicial que permite que, vamos chamá-los de radicais, aproveitem a oportunidade. Sem dúvida, muitos judeus nessas províncias diziam: não sejam loucos, não se rebelem contra os romanos. Estamos indo bem, apenas deixem as coisas como estão. Mas havia pessoas que foram inspiradas a se revoltar, que venceram naquele dia e que poderiam ter dito: este é o nosso momento, nunca teremos outro momento tão bom quanto este. Os partos, especialmente nossos irmãos, resistem aos romanos que estão sobrecarregados. Agora é a hora de agir. E eles forçam os romanos a retirar tropas da Pártia e enviá-las para o oeste, para suprimir essas revoltas que, infelizmente, os romanos fazem com grande eficiência, cometendo verdadeiros massacres contra a população judaica nessas áreas e, em grande parte, exterminando o que haviam sido 3 comunidades da diáspora muito grandes e prósperas. Acaba sendo um desastre para os judeus. Mas é ótimo para a Pártia, porque os romanos são derrotados na Pártia. Eles são forçados a desistir da invasão. Trajano quer lutar novamente, mas sofre um derrame e morre. E seu sucessor, Adriano, diz: é isso, vou encerrar tudo. E para fazer isso e desistir da guerra na Líbia, ele precisa ordenar o assassinato de 4 dos melhores generais de Roma que não concordam em suprimir essa revolta. Uau, é muita coisa, mas interessante. Acho que até quem conhece bem a história judaica muitas vezes não sabe nada sobre isso. Por fim, a terceira revolta é a revolta de Bar Kokhba, ocorrida 70 anos após a Grande Revolta. A tradição judaica que é claramente ambivalente em relação à ideia de alguém assumir o título de Messias, como Bar Kokhba fez. Mesmo que o Rabino Akiva dê o seu, você sabe, aval isso. Mas você sabe, a tradição judaica ela ainda fala dele com admiração, sobre o heroísmo daqueles que se juntaram a ele. E as perseguições aos judeus nessa época, sob o imperador e Adriano, ainda fazem parte da liturgia moderna do Yom Kippur. Com certeza. Acho que a pergunta que me intriga é: o que vem primeiro? Será que as perseguições de Adriano, as perseguições adriânicas, provocaram a última rebelião? Ou foram elas a reação romana contra isso, numa tentativa de finalmente resolver o que eles chamariam de sua versão do problema judaico? Sim, ótima pergunta. Graças à arqueologia, agora podemos respondê-la como nunca antes. Nossas fontes sobre a revolta de Bar Kokhba ainda são muito limitadas. Mas essa era a imagem que tínhamos. Então, Adriano se torna imperador em 117, isso é no final da revolta da diáspora, e ele se retira da Pártia. E no ano 130, então, 13 anos depois, ele vai a Jerusalém e anuncia as ruínas de Jerusalém. Ele anuncia: nós vamos reconstruir a cidade. Essa é a boa notícia, judeus, mas será uma cidade pagã sem nada de judaico. A arqueologia mostra que esse projeto começa de imediato. Assim que ele assume o trono em 117, eles começam a renovação da cidade e a construção da nova cidade. Na minha opinião, isso cria um quadro diferente. Em primeiro lugar, para os judeus fica muito claro o que os romanos vão fazer e que eles não vão reconstruir o templo. Eles vão profanar a cidade sagrada, tornando-a pagã, o que também dá a Adriano um motivo para agir.
Ele faz isso porque Roma foi humilhada na Pártia e os judeus tiveram um papel central nessa humilhação. Ao reconstruir Jerusalém como cidade pagã, Adriano resolve dois problemas de uma vez. Ele diz aos judeus: nem pensem em se rebelar de novo, porque olhem o que vamos fazer com vocês. E ele diz aos partos: Roma não vai desistir do Oriente Próximo e Roma ainda está aqui. Voltamos mais fortes que nunca. Não faço guerras, mas construo obras como a famosa Muralha de Adriano na Inglaterra. Estou construindo uma nova cidade romana onde era Jerusalém. Então, nem pense em seguir após essa vitória que conquistou. Acho que é por isso que ele faz isso. Isso é uma declaração de guerra aos nacionalistas judeus. Há algumas evidências de que ele também proibiu a circuncisão nessa época, antes da revolta começar. A evidência vem de uma fonte cristã, mas é uma evidência bastante razoável. Acho que meu colega, professor Schwartz, em Jerusalém, apresenta um argumento sólido de que a circuncisão foi proibida antes da revolta de Bar Kokhba. Então, por um lado, são os romanos, como você disse, tentando resolver o que eles viam como seu problema judaico, e por outro lado, são os patriotas judeus. Nacionalistas dizem: precisamos lutar contra isso e talvez os partos ajudem. Veja como os partos são superiores aos romanos na história recente. Agora, um desabafo, se eu puder aprofundar mais nisso. Uma pista sobre essa época está no Seder de Pesach, onde você sabe. A parte em que lemos sobre os rabinos, incluindo o Rabino Akiva, estudando durante a noite com alunos esperando do lado de fora, agindo como se fossem vigias. Novamente, isso é algo que aconteceu depois de Bar Kokhba ou foi o que levou a Bar Kokhba? Nós realmente não fazemos ideia? Nós não sabemos. Acho que a resposta mais segura é que isso ocorreu após a resposta de Bar Kokhba à revolta. Mas, como eu disse, há tanta hostilidade de Adriano em relação aos judeus antes disso, que não seria surpreendente se isso tivesse acontecido antes da revolta. Certamente é a atmosfera fervorosa desse período. Coloque-se no lugar de Adriano e pense: isso foi um desastre para Roma. Por que foi um desastre? Talvez Trajano tenha sido arrogante. É improvável que Adriano apoiasse a revolta desde o começo. Mas também porque os judeus lutaram contra nós tanto na Mesopotâmia quanto na retaguarda. Então, se você é Adriano, pode pensar: bem, puxa, eu realmente tenho um problema com os judeus e preciso fazer algo. Ele disse que poderia ter sido uma reconciliação com os judeus, sugerindo acabar com o imposto que só eles pagavam, diferente dos romanos. Isso dura séculos. Mas em vez disso, ele adota uma postura rígida, uma linha de perseguição. Para os romanos, os judeus eram como o Cavaleiro Negro em Monty Python e o Cálice Sagrado. Sabe aquele cara que nunca desiste? Mesmo sem braços e pernas, ele diz: vou te morder no joelho. É assim que eles veem, essa é a visão deles sobre os judeus. Essas pessoas loucas e guerreiras, completamente o oposto da imagem dos judeus. Ao longo dos milênios seguintes, era isso que pensavam dos judeus? Não exatamente. Eles pensavam que eram guerreiros e loucos por não reconhecerem os deuses, mas também perigosos. Quero dizer, Roma leva a ameaça parta a sério, e aqui estão esses caras. Eles estão em todo o Império Romano e são aliados da Pártia. Eles estão apoiando a Pártia. Na prática, eles estão fazendo uma contribuição em espécie para o esforço de guerra parta contra Roma. Eles não são engraçados ou malucos como o Cavaleiro Negro, mas sim perigosos. Isso é do ponto de vista romano, e os romanos não são famosos por, ao enfrentar o perigo, dizerem: vamos ser bonzinhos com vocês. Não foi assim que eles conquistaram o mundo. Não. Não foi assim que eles conquistaram o mundo. Então, sabe, os judeus estão brincando com fogo e acabam se queimando. Agora, uma das armadilhas, eu acho, para qualquer pessoa que estuda história é tentar tirar lições demais do passado para guiar o presente. Mas é inevitável que olhemos para esses conflitos que você estudou e perguntemos: o que isso significa para os judeus de hoje, para o Estado de Israel hoje? O que, como você conclui no livro, é como, sabe,
A recusa em reconhecer a permanência ou a legitimidade da presença judaica em sua terra não é um tema novo. Não é um tema novo. Além de, você sabe, não entrar em brigas contra potências mundiais quando você não tem os meios para isso. Quais são as lições dessas revoltas para nós hoje? Ok, então uma questão é o perigo da desunião. Esse é um perigo para toda a sociedade, para os Estados Unidos, eu diria, assim como para Israel. Mas certamente pela história judaica, uma das lições dessas revoltas é que a desunião é fatal. Alguns judeus dizem para não se revoltarem primeiro, mas essa desunião não foi a principal causa fatal. É a unidade judaica dentro dos muros de Jerusalém que é absolutamente fatal. Acho que deveria haver uma lição de que disputas políticas só podem ocorrer durante guerras ou períodos perigosos. E eu temo que sempre seja um período perigoso para Israel. Você só pode ir até certo ponto. Há muitos israelenses que citaram isso durante a guerra após 7 de outubro, mas estive em Israel na primavera de 2023, antes de 7 de outubro, e as pessoas já diziam isso naquela época. Muitos israelenses já diziam isso naquela época. Então, essa unidade é uma questão. A segunda questão, eu diria, é a relação entre fé e política. Quero dizer, a fé é essencial para os judeus e para todos, cada um à sua maneira. Mas quando você deixa que ela te leve a decisões politicamente perigosas e pouco inteligentes, então você realmente precisa pensar bem nas coisas. É preciso cuidar do que faz. Outra lição é que estados pequenos nunca são realmente independentes. Mesmo estados grandes nunca são totalmente independentes. Todos precisam de aliados, mas estados pequenos precisam ainda mais. Por isso, acredito que Israel deve aprender com a lição do fracasso dos rebeldes nas grandes revoltas. Eles tinham um plano que era um plano inteligente, conseguir a ajuda da Pártia, Mas eles deveriam ter sido capazes de fazer uma análise de custo-benefício e dizer: não é provável. talvez seja melhor recuar. Mas antes, quero destacar outra questão que é quase cósmica. O que teria acontecido se nunca tivesse havido revoltas judaicas? Se não houvesse essas rebeliões, muitos diriam que tudo teria sido ótimo. Os judeus nunca teriam sido exilados de sua terra natal. O templo teria continuado e simplesmente teria seguido em frente. Mas existe outra opção. E essa é que pouco a pouco, os romanos, o fascínio do Império Romano, teriam corroído qualquer ideia de nação judaica. E o que você teria no final das contas é que os judeus teriam se tornado como os fenícios. Onde estão os fenícios hoje? Existem pessoas que são descendentes genéticos dos fenícios, mas não existe uma cultura fenícia. A cultura judaica teria continuado se nunca tivesse havido uma revolta e se os romanos simplesmente, pouco a pouco, tivessem tomado a Terra Santa. A resposta é: eu não sei, mas não acho que seja seguro apostar que teria continuado. E há um argumento que diz que as rebeliões foram terríveis. Elas foram absolutamente terríveis. Mas elas levaram à resiliência dos rabinos. Elas levaram ao movimento rabínico e a uma resiliência que permitiu ao povo judeu sobreviver. Muitos historiadores discordariam disso, então deve ser especulativo. Não acredito que sem revoltas tudo seria ótimo. O resultado poderia ter sido bem diferente. Sim, os contrafactuais são infinitos, porque se você assume que não há revolta, mesmo permanecendo em sua terra por séculos, algo terrível poderia ter ocorrido aos judeus de qualquer forma. Exatamente. Não fazemos ideia do que isso teria significado. Agora quero saber sua opinião sobre o estado atual do estudo da história, indo além do que discutimos. Vivemos numa época em que, por exemplo, um podcaster negacionista do Holocausto e antissemita como Daryl Cooper pode ser elogiado por vozes influentes como grande historiador. E quando o ensino de história em nossas escolas foi, em parte, amplamente Abandonado. em favor de estudos de gênero e mitos tóxicos sobre raça e colonialismo de colonizadores. Então, a ignorância e o revisionismo cínico costumam ser a regra para a maioria dos americanos quando se trata do conhecimento do passado. Quão importante é para as pessoas lerem mais trabalhos históricos reais para entenderem o nosso mundo? Sim, é uma ótima pergunta e é uma situação terrível. Educação. O sistema educacional americano, do jardim de infância às universidades, enfrenta problemas.
Uma grande parte dele está nas mãos dos chamados progressistas, das chamadas pessoas woke. Eles vendem narrativas que mostram uma visão totalmente diferente da história americana e do mundo, e que facilitam para as pessoas apertarem o botão do ódio mais antigo e colocarem os judeus como os vilões. Agora não é uma situação completamente de um ou outro. Ainda existem boas pessoas no sistema educacional, ótimos professores e docentes nas universidades. Mas o outro lado é forte demais e está bastante desequilibrado. Então, eu acho absolutamente essencial para a próxima geração que pessoas boas assumam o controle ou tenham uma grande participação no sistema educacional. E trazer de volta um sistema educacional sensato, no qual as pessoas possam estudar história sem medo ou favorecimento, de forma imparcial, sem apresentar apenas uma visão do mundo. Acho que sabemos como cidadãos e sabemos como judeus, mesmo que não sejamos judeus, sabemos que a educação é absolutamente essencial. Então, isso é algo que precisamos priorizar. Sim, essa é uma observação importante para encerrar. Professor Strauss, muito obrigado por se juntar a nós hoje. O prazer é meu. E, sabe, para o nosso público, seja você apenas um entusiasta de história ou alguém que entende que muitos dos nossos dilemas atuais têm ecos no passado. Recomendo de coração Judeus versus Roma. Como os outros livros, é uma ótima leitura, onde nossos espectadores e ouvintes podem acompanhar seu trabalho e encontrar seus livros. Claro, eu tenho um site, é bem simples, barrystrauss.com, você pode acompanhar meu trabalho lá. E meus livros estão disponíveis praticamente em qualquer lugar onde livros são vendidos. Há links no site para comprar o livro. Você pode ir à Amazon ou à sua livraria favorita. Você os encontrará em muitos lugares. Obrigado pelo interesse. Obrigado. Também agradecemos ao nosso público. Por favor, lembre-se de ler o JNS em jns.org, assinar nossas newsletters e também acompanhar todos os dias a Jonathan Tobin edição diária, que está disponível em todas as plataformas de podcast de áudio. E esteja você nos ouvindo por lá, assistindo ao vivo no Facebook ou no X, ou no canal do JNS no YouTube, por favor, curta ou inscreva-se no JNS. Clique no sino para receber notificações e nos avalie positivamente. Escreva para Think Twice no jns.org, dizendo onde acompanha o programa e sua opinião sobre ele. Lembre-se, continue lendo, pensando por si mesmo e nos vemos na próxima semana.